Senhor a todos os nossos irmãos e irmãs, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Eu, presbítero Luiz, superintendente da Escola Bíblica Dominical na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Miguel Paulista, junto com o pastor Leônidas, pastor Magalhães, pastor Márcio. Estamos aqui então mais uma vez trabalhando o conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 17 de janeiro de 2021, a lição é a lição de número 3. Já vimos a lição de número 1, a lição de número 2. Hoje é a lição de número 3, o batismo no Espírito Santo. O texto áureo está em Atos, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1 e 5. E a verdade prática que diz assim: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. A revista que nós estamos estudando nesse trimestre, eu coloco aqui para que vocês possam verificar. A lição é a lição de número 3. Eu desejo a todos uma boa aula, um bom estudo na ministração do pastor Márcio nesse momento. Deus abençoe a todos e bom estudo. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista, e a todos aqueles que assistem essa aula da Escola Dominical aqui pela internet. Eu sou o pastor Márcio e estamos fazendo essa transmissão online nesse período da pandemia que não podemos fazer presencialmente. Eu pastoreio na igreja sede do ministério e ministro aula da escola dominical. Estamos dando continuidade a esse trimestre, onde o nosso assunto é o verdadeiro pentecostalismo. Esse trimestre estamos estudando as doutrinas bíblicas relacionadas à nossa crença. Nós, pentecostais, a Assembleia de Deus da nossa denominação, é uma igreja pentecostal. E o pentecostalismo, do qual faz parte a Assembleia de Deus, baseia muitos dos seus pontos, vamos dizer, que diferencia de outras linhas teológicas, é a atuação, a ênfase, a atuação do Espírito Santo. E muitas vezes é ligado o pentecostalismo, as igrejas pentecostais, unicamente à crença do batismo com o Espírito Santo, de falar línguas, que seria a única coisa. Mas não, o que estamos vendo nesse trimestre é o que o pentecostalismo mostra a ação do Espírito Santo. Nós cremos no Espírito Santo atuando em diversas áreas, além do batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. Esse é um dos pontos, mas o pentecostalismo crê na ação do Espírito Santo em muitas áreas. Nós já vimos na lição 1, a primeira lição, que dentro do pentecostalismo nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, ou seja, o Espírito Santo é Deus. Também dentro do pentecostalismo, na lição 2, nós vimos a atuação do Espírito Santo no plano da salvação, da redenção. Ou seja, no pentecostalismo, nós cremos que a salvação é fruto da atuação do Espírito Santo na vida das pessoas. O Espírito Santo é aquele consolador prometido por Jesus que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não são as nossas ideias, mas é o Espírito Santo que convence sobre a necessidade de salvação, que convence as pessoas à salvação. E nós somos instrumentos na pregação do Evangelho, dessas boas novas. Isso faz parte do pentecostalismo. Acreditar, primeiro, que o Espírito Santo é Deus. E no pentecostalismo, a segunda coisa é que esse Espírito Santo, ele atua diretamente na salvação das pessoas. E nós chegamos na terceira lição, a lição desse domingo, que é o batismo no Espírito Santo. Conforme eu falei na outra aula, esta lição
É a única lição que fala sobre falar em línguas estranhas, que é o que sempre as pessoas, conforme eu já disse, pensam que pentecostalismo ou os crentes pentecostais, a única crença é no falar em línguas estranhas. Pois nós vemos que só a lição 3 que trata sobre isso. Todas as outras 12 lições falam da nossa crença, do pentecostalismo, mas com o Espírito Santo atuando em várias outras áreas. Mas, obviamente, não poderia deixar de falar do batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. É a lição de hoje. Então, hoje vamos tratar desse tópico. Nessa terceira lição, nós vamos responder algumas perguntas sobre o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Então, nós temos que é o revestimento de poder espiritual com evidência física inicial das línguas estranhas. Então, o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, é um revestimento de poder espiritual, não é aprendido, é um revestimento de poder espiritual, é do Espírito, é o Espírito Santo que age, que nos enche, né, nos reveste, e a evidência física inicial das línguas estranhas. Como sabemos que fomos batizados no Espírito Santo? Através da evidência externa de falar em línguas estranhas. E qual o objetivo? Para uma vida de profunda adoração e eficiente serviço a Deus. De outra forma, repetindo, o que é o batismo com o Espírito Santo no pentecostalismo que nós cremos? Um revestimento de poder, o Espírito Santo nos revestindo de poder. Como sabemos que isso aconteceu? A evidência física, visível, é o falar em línguas estranhas. E qual o objetivo desse revestimento? É só para falar línguas? Não. É para ter uma vida aprofundada, né? De maior comunhão com Deus, exatamente isso, mais aprofundada, não simplesmente adorar a Deus de uma forma superficial, mas aprofundada e principalmente para servir melhor a Deus. O batismo com o Espírito Santo, o objetivo é para servirmos melhor a Deus. Nós temos, por exemplo, os textos bíblicos, Lucas capítulo 24, versículo 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Destaque é para esse revestidos de poder. Em Lucas capítulo 4, então Jesus fala para os discípulos esperarem até eles receberem uma promessa de Deus, para que fossem revestidos, que nós falamos do alto, de poder. É um revestimento, o Espírito Santo, para que tenhamos o poder de trabalhar na obra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, novamente palavras de Jesus, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Essa virtude do grego, dunamis, quer dizer poder. Virtude significa poder. Mas Atos 1, 8, mas recebereis a virtude, ou seja, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E o que acontece quando recebe esse poder? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Veja que então, nesses versículos nós vemos o poder, o revestimento, o Espírito Santo atuando, o revestimento de poder e o objetivo de trabalhar, de ser testemunha, de trabalhar melhor para Deus. Como saber se uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? Nós, pentecostais, cremos que a evidência inicial, né? A evidência inicial é o falar em línguas estranhas. Nós cremos nisso e os textos bíblicos que nós vemos sempre estavam ligados a essa manifestação, a esse batismo no Espírito Santo. Todos os textos que eu vou citar mais à frente sempre estavam vinculados a um falar em línguas estranhas. E se isso não acontecia, nesses textos nós vimos que havia a pergunta, mas vocês já receberam ou não receberam o batismo? E as pessoas não sabiam como que eles
eles, mesmo os apóstolos, tinham a confirmação de que esse Espírito Santo, que esse revestimento acontecia, quando eles viam a manifestação das línguas estranhas. No pentecostalismo, diferente das igrejas tradicionais, as igrejas tradicionais têm uma crença, entendem que o batismo com o Espírito Santo é no momento em que a pessoa é salva, automaticamente ele é batizado com o Espírito Santo internamente, mas não é algo visível. Os pentecostais, diferentemente disso, creem que são duas coisas distintas. Uma é a salvação, a outra é o batismo com o Espírito Santo. E eu não vou falar mais à frente, mas já adianto a vocês que o batismo com o Espírito Santo não é o que salva o crente. Primeiro, a pessoa é salva. E depois de salvo, vem o batismo com o Espírito Santo. Essa é a sequência. Mas é importante lembrarmos, entendermos que nós, pentecostais, entendemos pelos textos, pela Bíblia, que a evidência de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, no Espírito Santo, é o falar em línguas estranhas. Inclusive no livro de Atos, a primeira ocorrência disso foi até em línguas conhecidas, não para o falante, eram línguas estranhas, para quem falava era estranho, mas, lá em Atos capítulo 2, mas as pessoas que ouviam de outros países entenderam, falaram, eles falam na mesma língua que nós, como pode se eles são galileus, se eles não sabem o nosso idioma? Então percebe que o dizer que é línguas estranhas, não necessariamente estranhas para qualquer um. Pode até acontecer de serem línguas que sejam entendidas por outras pessoas, por outros povos. Pode ser, nem sempre é, mas pode acontecer. Porque naquele evento de Atos capítulo 2, novamente esse batismo, essa evidência estava ligado com o objetivo de se falar em línguas, que era o quê? O testemunho, para que sermos testemunhas em Jerusalém, Judéia, então, ser testemunhas. Então, aquele primeiro evento, batismo no Espírito Santo com falar em línguas, foi em línguas entendidas pelos outros povos, para que isso fosse testemunho, para que alcançasse, para que chamasse a atenção daquelas pessoas. Então, está dentro do sentido. E isso continuou não necessariamente na língua, pode ser na língua de um outro, sei lá, inglês, chinês, pode ser, mas muitas das vezes, a maioria das vezes, é uma língua que a gente fala a língua dos anjos, é uma língua desconhecida aqui na Terra. Mas, volto a dizer, a língua estranha é estranha para o falante. Ele não sabe intelectualmente o que está falando, mas o que ele pronuncia pode ser uma língua de outro povo aqui da Terra, ou pode não ser de nenhum povo. Né? Isso temos exemplos bíblicos. A base bíblica para falarmos do batismo no Espírito Santo. Nós temos 5 textos, ocorrências no livro de Atos que mostram fatos, ocorrências que mostram o batismo no Espírito Santo. O primeiro em Atos capítulo 2, o dia do Pentecostes. Esse é o primeiro. O segundo foi na cidade de Samaria, lá em Atos capítulo 8, foi o segundo evento. O terceiro evento foi na conversão de Saulo, em Atos capítulo 9, que nós temos também esse evento do batismo no Espírito Santo. O quarto evento, na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10. E o quinto evento, em Éfeso, na cidade de Éfeso, no livro de Atos capítulo 19. Esses 5 eventos, todos eles no início da igreja, nos mostram, nos dão base para falarmos e estudarmos sobre o batismo no Espírito Santo. Além de, não só esses foram os eventos históricos, mas além disso nós temos o livro de Joel, que lá profetizava, e Pedro mesmo, quando em Atos capítulo 2 falava, explicava aquelas pessoas o que estava acontecendo, a explicação que ele deu foi: olha para o livro de Joel. Joel profetizou sobre esse dia, sobre esse acontecimento. Então, o Antigo Testamento também profetizava sobre o batismo no Espírito Santo. Jesus, conforme nós falamos, também falou sobre esperar o dia
para receber essa virtude. João Batista, quando ele falava sobre o ministério dele, ele dizia: olha, eu batismo aqui para arrependimento, mas vem um que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, João Batista já falava de Jesus e prometendo que com Jesus viria um batismo. Então isso já era referência a esse batismo no Espírito Santo. Todos esses textos nos dão base para falar sobre o batismo no Espírito Santo. Outra questão é: por que ser batizado no Espírito Santo? Alguém pode olhar e falar: para que eu vou buscar isso? Só para falar uma língua estranha e ficar esquisito na igreja e ficar falando coisas ali que ninguém entende? O que eu ganho com isso? Qual que é a vantagem disso? Nós devemos lembrar, conforme a definição e conforme o que Jesus mesmo fala: espera para vocês serem revestidos de poder. Por que ser batizado com o Espírito Santo? A resposta mais direta e clara que eu tenho é porque esse batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para ser testemunha eficaz. O que é eficaz? Que funciona, que dá certo, que produz mais frutos. Uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, então ele não pode pregar o Evangelho, ele não é testemunha, ele não vai trabalhar? Não é isso que estamos dizendo. A pessoa, ela é salva quando aceita Cristo, quando ouve o Evangelho, reconhece o seu estado e aceita Cristo, ela é salva. E ela já, é muito comum até os novos convertidos, já começarem a buscar outros, a falar, a pregar o Evangelho. E uma pessoa, ela pode sim trabalhar, pode, deve, e normalmente trabalha para a obra de Deus a partir do momento em que ela é salva. Isso todos nós fazemos. A ordem de pregar o Evangelho é todos. Você fala: mas então por que o batismo com o Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Ou seja, aquilo que você e eu fazemos como salvos, o batismo com o Espírito Santo é para nos capacitar a fazer mais e melhor. É como se fosse uma energia, um gás. É como, uma comparação muito grosseira, como os motores de carro. Tem os motores comuns, convencionais, que os carros andam normalmente. Mas vocês já ouviram falar em carro com motor turbo? O motor turbo é para fazer o carro andar, ter mais potência, andar muito mais. Então hoje você vê, por exemplo, os carros com motor 1.0, que antigamente a gente olhava e falava: o carro motor 1.0 é fraco, anda pouco. Mas hoje os carros modernos vêm com motor 1.0 turbo. E o turbo, quando um carro é 1.0 turbo, ele tem a mesma potência dos carros antigamente dos 2.0. Então o motor turbo faz com que o carro tenha uma potência muito superior. O fato de ser turbo, turbinar, a gente sempre vê aqui: vamos turbinar. Quando a gente diz turbinar, é dizer, vamos fazer com que fique mais forte, mais rápido, mais potente. O que é o batismo no Espírito Santo? É como turbinar o nosso trabalho, nossa fé, a nossa condição, os nossos poderes. O batismo no Espírito Santo nos dá acesso aos dons espirituais, a operações sobrenaturais. Volto a dizer, o crente salvo, ele é testemunha, sim. Ele trabalha na obra de Deus, sim. Pode e deve, todos trabalham. Mas por que devemos buscar o batismo no Espírito Santo? Porque o batismo no Espírito Santo nos dá um poder sobrenatural, um poder incompreensível para fazer muito mais. E coisas sobrenaturais. Devemos buscar o batismo no Espírito Santo para ter essa condição de ser uma testemunha turbinada. De uma forma brincando aqui, mas para você entender, é para turbinar o nosso trabalho, não só a disposição, mas as ferramentas que temos à mão. Nós vamos ver na próxima lição sobre dons espirituais que nós temos acesso a coisas maravilhosas quando somos batizados no Espírito Santo, acesso a
poderes, há condições muito melhores para exercer a obra. Tanto que o próprio Jesus, antes de partir, disse: olha, fique em Jerusalém e espera para ser revestido de poder. Eles já pregavam o evangelho antes. Os discípulos pregaram antes. Mas por que Jesus não falou: ó, continua pregando, ensinando do jeito que vocês estavam fazendo e depois aí, uma hora ou outra, vocês são revestidos? Jesus fez questão de falar: espere para ser revestido. Porque eles precisavam ser revestidos no poder e ter esse batismo no Espírito Santo. Porque mais à frente eles seriam perseguidos, eles seriam presos, eles seriam caçados, eles iriam enfrentar a oposição de todas as formas. E a pessoa eles precisavam de um revestimento de poder para conseguir enfrentar aquelas dificuldades muito maiores do que eles poderiam suportar. Então eles eram salvos, eles trabalhavam já com Jesus, foram treinados, já estavam trabalhando, mas iam enfrentar coisas muito mais difíceis para eles mesmos. Então o revestimento no poder, o batismo no Espírito Santo é para dar condição a eu e você fazermos muito além do que a gente imagina, do que a gente sonha. A gente deve buscar, ter vontade, desejo de ser batizado no Espírito Santo, porque você e eu podemos fazer muito, mas muito mais do que você é capaz. Sabe por quê? Porque simplesmente você não é capaz. Mas o Espírito Santo, no batismo no Espírito Santo, nós temos acesso a dons e a operação do Espírito Santo para fazer maravilhas, para fazer o que você não consegue fazer, mas o Espírito Santo atuando na sua vida lhe dará a condição. Então, busquemos o batismo no Espírito Santo. Eu já sou batizado, glórias a Deus por isso. Mas você que não é, busque para você ter alcance a ferramentas muito mais poderosas. Conforme o batismo no Espírito Santo, nós sermos envolvidos totalmente, entrar numa condição assim, com o Espírito Santo muito mais profunda, muito mais direta, é sentir algo que você nunca sentiu, é uma alegria, é um sentimento, um poder, uma coragem, são tantas coisas que são turbinadas na sua vida espiritualmente, que você nem acredita e nem sonha nisso. Eu falo que não acredita, não é que você não tem fé, não acredita assim, você não imagina que pode fazer, mas você pode. Como você pode? Porque você é bom? Não. É quando você é revestido pelo poder do Espírito Santo. Então, busque o batismo no Espírito Santo. É esse a razão disso. A finalidade das línguas estranhas, nesse sentido, é que elas, além de serem uma evidência externa para as pessoas saberem que alguém é batizado no Espírito Santo, mas você também fica sabendo, e a Bíblia nos diz, 1 Coríntios, no capítulo 14, Paulo explica que o falar em línguas é uma forma de comunicação espiritual do homem com Deus, é uma fala muito mais direta, é falar na língua de Deus, é falar direto com Deus. Paulo, no capítulo 1 Coríntios 14, 4, diz que edifica o nosso espírito, nós sentimos. Busque o batismo no Espírito Santo, porque você vai ter uma experiência, sentir algo, não só esse poder, mas quando você fala em línguas, você sente algo totalmente inexplicável e diferente, uma alegria, uma edificação espiritual, que aquele que é batizado não é difícil explicar, só passando por isso mesmo, só sentindo. Então busque, porque ao falar em línguas, nesses momentos, você se sente no céu, próximo a Deus, você fala a língua dos anjos. O batismo no Espírito Santo é o mesmo que salvação? Não. Deixemos claro isso. A Bíblia deixa claro isso. Todas as pessoas que na Bíblia que foram batizadas no Espírito Santo já eram salvas. Então, a questão é o seguinte: se eu não fui batizado no Espírito Santo, eu não sou salvo? Não tem nada a ver. Salvação é única e exclusivamente
ouvir o Evangelho, se arrepender e aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Você é salvo nesse momento, você é salvo. Você, após ser salvo, é o que eu falei, você, após ser salvo, você passa a caminhar com o Espírito Santo em você, sim, dentro de você. E o batismo no Espírito Santo é algo que vem a lhe capacitar a fazer outras coisas, é para o trabalho na obra de Deus e não para a salvação. O batismo no Espírito Santo é apenas uma das várias obras do Espírito Santo. O Espírito Santo atua na gente, nos dando convicção, justificando, regenerando. A santificação no nosso dia a dia é o batismo do Espírito Santo. Enfim, diversas coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida. Uma delas é o batismo no Espírito Santo. E isso vem quando você é salvo. O batismo no Espírito Santo é para os salvos. O batismo com o Espírito Santo atua em toda a nossa vida. É o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos dá condições de responder as perguntas, é o Espírito Santo que nos dá alegria, é o Espírito Santo que nos conforta, é o Espírito Santo que caminha conosco todos os dias. O próprio Jesus falou que mandaria esse Consolador para estar conosco sempre. Então, o batismo no Espírito Santo não é como alguns pensavam no passado, que enquanto não fosse batizado no Espírito Santo, não era salvo. Nada disso. A pessoa é salva. A pessoa é salva quando aceita Cristo como Senhor e Salvador. E o batismo no Espírito Santo, conforme eu falei, é algo posterior, após a salvação. E isso pode vir no momento em que a pessoa é salva. Às vezes a pessoa aceita Jesus e imediatamente é batizado no Espírito Santo. Aquele malfeitor, havia 2 malfeitores lá crucificados junto com Jesus. Um deles foi salvo imediatamente ali naquele momento, no momento da morte praticamente. E ele não foi batizado no Espírito Santo, ele não falou línguas estranhas, não falou. E ele não foi salvo? Lógico que foi, o próprio Jesus disse que ele estaria com o Senhor na glória. Então a salvação, nós temos vários exemplos bíblicos que nos mostram a salvação é algo distinto. Então, veja bem, uma pessoa, primeiro ela salva e depois ela é batizada no Espírito Santo. Pode ser imediatamente, pode demorar uma semana, um mês, pode demorar a vida inteira. Enfim, o batismo no Espírito Santo é sempre após a salvação. O batismo no Espírito Santo nunca é antes da salvação. O batismo no Espírito Santo é para os salvos. É para os salvos. Mas uma pessoa não batizada com o Espírito Santo não significa que ela não é salva. Isso, eu estou frisando isso para você que ainda não foi batizado, se ficar assim em dúvida, mas se eu não fui batizado no Espírito Santo, será que eu estou salvo? Meu irmão, se você entregou sua vida a Cristo, crê nele, você é salvo. Você é salvo. A convicção da salvação, inclusive, é o Espírito Santo que nos dá essa convicção. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos salvos. É ele que faz isso. Agora, o batismo no Espírito Santo é uma dotação de poder para o trabalho aqui na terra, não tem a ver com salvação. O batismo com o Espírito Santo é um sinônimo de santidade? É outro engano das pessoas. Tem gente que acha que se foi batizado com o Espírito Santo é um certificado, é um selo de que a pessoa é santa. Eu sou melhor do que os outros, agora eu fui batizado no Espírito Santo, olha a minha santidade, eu sou melhor de todo mundo, olha, eu sou um santo, que agora eu estou... Nada disso. Nós voltamos ao objetivo. O objetivo do batismo no Espírito Santo é ser testemunha eficaz. O testemunho do batismo no Espírito Santo, o objetivo do batismo no Espírito Santo não é premiar a pessoa pela sua santidade, senão começaria a ser, conforme nós somos tão falhos, só
aqueles batizados no Espírito Santo é que se tornaria a elite dos santos e os demais não. Não tem nada a ver com santidade. Atos capítulo 2, versículo 4 diz que o batismo no Espírito Santo é para todos, todas as pessoas. Lá não diz, para aquele, conforme você se santificar, você é batizado no Espírito Santo só quando você atingir um determinado nível de santidade, você é batizado. Não. Os 5 eventos que eu citei em Atos, as pessoas estavam, vamos dizer, em níveis diferentes na sua caminhada na fé. Uns mais, uns menos, enfim. Mas não tinha nada a ver com a santidade das pessoas. Também, na igreja de Corinto, que diz lá que era a igreja mais recheada de dons espirituais, as pessoas falavam línguas, tinha manifestação de línguas, mas era a igreja cheia de pecado. Tinha grupos, pecados sexuais, injustiça, tinha uma porção de problemas. Nós vemos em 1 Coríntios várias repreensões de Paulo àquela igreja, só que eram cheias de dons espirituais. E volto a dizer, o batismo no Espírito Santo não é sinônimo de santidade. Obviamente, para se chegar ao batismo no Espírito Santo, uma vida de santidade ajuda. É bom que nós nos dediquemos. Uma pessoa que não tem a menor preocupação com a santidade, com dedicação a Deus, a Cristo, obviamente que isso vai dificultar. O Senhor não vai usar uma pessoa que é totalmente descompromissada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha, uma pessoa, e nós conhecemos, você já deve ter conhecido casos de pessoas que aceitam a Cristo e imediatamente, naquele momento, já às vezes saem falando em línguas. Aí eu pergunto, qual foi a santidade o processo de santidade que ele fez? O que ele tirou? Às vezes a pessoa acabou de aceitar a Cristo, todo bagunçado, vamos dizer assim, na nossa linguagem, tudo bagunçado, acabou e já é batizado no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo é para ser testemunha eficaz, é para alcançar um objetivo de trabalho na obra de Deus. E não tem a ver com a santificação. Volto a dizer, não estou dizendo que uma pessoa, então eu não vê de qualquer jeito e vou ser batizado. Porque se você tem um mau testemunho, como que você vai ser uma testemunha eficaz? Lembre-se sempre que o batismo no Espírito Santo é para ser testemunha eficaz. Se a pessoa tem um mau testemunho, ou seja, mau testemunho já implica falta de santificação. Como que ela falar em línguas, ela vai ser testemunha eficaz, ela vai ser uma testemunha eficaz e todo mundo olhando e a pessoa sendo um mal pagador, sendo mentiroso, sendo bandido, sendo imoral? Não combina. Outra coisa, o batismo no Espírito Santo é para ser testemunha eficaz de uma pessoa salva. E o salvo, nós vemos que a salvação é feita com fé, mas também acompanha a obras. É impossível uma pessoa dizer que é salva e não ter obras. Então, batismo no Espírito Santo não é sinônimo de santidade, mas salvação a salvação vem junto com a nosso dia a dia de santificação, de procurar viver em santidade. Por isso que o batismo no Espírito Santo não é um carimbo de que você é santo, mas a santificação faz parte da vida de um salvo. E, obviamente, aquele batizado no Espírito Santo, ele já vive em santificação porque ele é salvo. Né? Mas não é que ele é um carimbo dizer eu sou mais santo do que os outros. Não é isso. É para a obra de Deus. Mas todos nós temos o compromisso de viver em santificação. Outra coisa, o batismo no Espírito Santo é para os nossos dias, porque muitas igrejas creem que foi um evento único naquela época do livro de Atos, só para o início da igreja e depois não é mais aplicável. Tem várias explicações em relação a isso, mas eu quero somente citar um texto, Atos capítulo 2, versículo 39, que diz que essa promessa lá de Joel era para vós, para os vossos filhos,
A promessa era para aquelas pessoas, para os filhos, a próxima geração, para os que estão longe, ou seja, para os gentios, e para todos quantos o Senhor chamar, ou seja, para todas as épocas e todos os tempos. É como se diz, atemporal, ou seja, não está ligado ao tempo. Então, biblicamente, a promessa que Pedro explica lá em Atos 2:39, fazendo referência a Joel capítulo 2, ele diz que aquela promessa é para todos que chamar. Eu e vocês somos chamados, até hoje somos chamados. Então, essa promessa é para nós. Aqueles eventos não foram específicos, tanto que esses foram citados, aqueles 5 eventos foram citados na Bíblia, mas após isso, durante toda a história, isso aconteceu. Houve períodos de esfriamento na igreja, na história, em que foi desaparecendo, mas isso retornou com o movimento pentecostal. Nós fazemos parte do pentecostalismo, começou lá no início dos anos 1900, lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa, o famoso movimento da Rua Azusa, e se espalhou pelo mundo, chegou à Assembleia de Deus aqui no Brasil, através desse movimento pentecostal. Tudo isso foi previsto naquela profecia de Joel, reafirmada, explicada por Pedro e reforçando a promessa de Jesus. Não é para todos que o nosso Senhor Jesus chamar. E quais são os efeitos de ser batizado no Espírito Santo? O que isso nos traz? Eu falei sobre o trabalho, sobre o revestimento de poder, mas tem coisas que vêm para nós, os efeitos na nossa vida, que isso é que é maravilhoso. Eu cito alguns. Primeiro, alegria mesmo na adversidade. Atos capítulo 13, versículo 50 a seguir, Atos 16, versículo 22 a 26. São alguns exemplos de alegria, mesmo aqueles batizados no Espírito Santo, mesmo nas dificuldades, ele com esse revestimento, ele está alegre, disposto, ele não se abala. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo nos dá essa alegria sobrenatural. Outro, Romanos 8, 35 a 39, mostra que o batismo no Espírito Santo nos dá coragem, disposição, coragem para enfrentar o que você não teria coragem normalmente. Também, batismo no Espírito Santo, outro efeito, sabedoria, profecia, palavra inspirada. O batismo no Espírito Santo, eu posso dizer que eu sou testemunha disso. Só o batismo no Espírito Santo é que me dá condição de estar aqui diante de você falando a palavra de Deus. Eu sou, por mim mesmo, uma pessoa totalmente incapaz de me expressar, de estar diante, de dar uma aula, de fazer qualquer coisa. Mas o batismo no Espírito Santo, orienta de uma forma misteriosa que eu não sei explicar. Às vezes, numa pregação, numa ministração da palavra, eu começo a falar e as mensagens, as expressões, as ideias vêm vindo de uma forma que eu não imaginava, que eu não pensava, que eu não planejei. De repente as coisas vêm aparecendo na mente e é o Espírito Santo atuando. Amém? O batismo no Espírito Santo é o ambiente, das condições para os dons espirituais. Eu já falei que quando você é batizado no Espírito Santo, você abre a porta para ter acesso aos dons espirituais, profecia, revelações. O que nós vamos ver na próxima aula são vários dons, não são só 9 dons, tem mais outros, nós vamos ver em detalhe na próxima aula, mas tem muitos dons sobrenaturais, curas, variedade de línguas, interpretação de línguas, palavras de sabedoria, enfim, são tantas coisas, administração da obra de Deus, o trabalho, tantas coisas que o Senhor nos dá, que temos acesso quando somos revestidos desse poder, são coisas maravilhosas. E intimidade maior com Deus, porque o batismo do Espírito Santo, que é batizar, é você imergir em algo. O batismo no Espírito Santo é você ser submerso, imerso, colocado totalmente dentro, vamos dizer assim, do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, é você estar totalmente envolvido e dominado pelo Espírito. Esse efeito é algo inexplicável, você está totalmente controlado pelo Espírito Santo,
é o que nos faz fazer coisas maravilhosas e o que sentimos é algo totalmente inexplicável. Como receber o batismo do Espírito Santo? Tem gente que meio que dá receitas, já vi, ou você já deve ter visto, em alguns lugares que as pessoas querem ensinar a receber o batismo do Espírito Santo, e não dá para ensinar. Outros falam assim, fale isso, fale aquilo. Eu já vi pessoas falando, fica falando glória, 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 sem enrolar a língua. Não é uma receita, não é você ficar falando glória, 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 e de repente desembestar a falar línguas. Não é uma técnica. O batismo com o Espírito Santo é dado, é uma dádiva, é a graça de Deus, é algo que o Espírito atua na hora, como Ele quer, porque é a obra dele. Então nós cremos que o batismo do Espírito Santo é algo que nós buscamos, procuramos, mas quem batiza no Espírito Santo? É o Espírito Santo que atua em nós. É Cristo, conforme a profecia, conforme João falou, Ele, Cristo, nos batizaria. É Cristo que nos batiza, que nos coloca dentro do Espírito Santo. O Espírito Santo, nesse poder do Espírito Santo, é uma dádiva. Não é mérito por você ser muito santo, não é aprendido, não é de muito falar glória ou às vezes eu já ouvi gente dizer, começa a falar, aí fala alguma palavra esquisita, é ensinado. Tem igrejas que ensinam e esse ensinar não é bíblico e não é esse o caminho, não é isso, não é dessa forma. O batismo do Espírito Santo é uma atuação de graça e da parte do Espírito de Deus. Para receber o batismo no Espírito Santo, eu posso dizer algumas coisas que não é receita, mas algumas coisas que sim, importantes. Primeiro de todos, a salvação. Precisa ser salvo. Você precisa aceitar que o batismo no Espírito Santo não é para os não salvos. Aí alguém vai falar, mas tem um movimento carismático da Igreja Católica que eles falam, cá para nós. Se o batismo é para ser testemunha eficaz, como pode ser testemunha eficaz com idolatria, adorando imagens? Como pode o batismo do Espírito Santo ser para pessoas que pregam coisas que contrariam a palavra de Deus? Há de se ver que o falar em línguas, muitas pessoas fazem, às vezes emotivas, por emoção, outras ensinadas, mas não é esse o verdadeiro batismo no Espírito Santo. O verdadeiro batismo no Espírito Santo é para os salvos. E eu já disse que batismo no Espírito Santo não é sinal de salvação. Há pessoas que falam línguas, né, vamos dizer assim, mas essas línguas não podem não ser de Deus. Pode simplesmente ser uma imitação. A própria Bíblia deixa claro que o diabo se disfarça como anjo de luz para enganar as pessoas. Primeira coisa o batismo no Espírito Santo é para os salvos. Se alguns falam línguas, mas não tem o testemunho ou o seu comportamento também contraria os ensinos bíblicos, como que pode ser testemunha eficaz, testemunha útil, reforçar a palavra de Deus? Como pode uma língua dar a chancela, ou seja, dizer, então se eu falo línguas, o que eu estou pregando e coisas erradas estão certas porque eu falo línguas? Então, há algo errado. O que estou dizendo é, para falar línguas, a língua não é uma prova da salvação, não é. Mas, para ser realmente, de verdade, batizado no Espírito Santo, um batismo verdadeiro, a pessoa tem que ser primeiro salva. Um segundo é o conhecimento do batismo no Espírito Santo. Se você nem sabe que existe, nós vemos em Atos que em determinado momento chegou uma cidade e falou, olha, vocês foram batizados em que batismo? Aí eles falaram, eu batismo lá nas águas e tal. E falou, vocês conhecem o batismo do Espírito Santo? Eu estou falando assim na nossa linguagem, lá na Bíblia está escrito de outra forma. Falaram, nós nem ouvimos falar disso. Aí eles impuseram as mãos e as pessoas receberam
o batismo do Espírito Santo naquele momento, porque as pessoas nem tinham conhecimento. Então, por isso temos essa aula, porque precisa as pessoas saberem que existe o batismo do Espírito Santo, terem esse conhecimento. Um terceiro ponto é a fé, é crer para receber. Se você não crê no batismo do Espírito Santo, ele não vai acontecer. E há pessoas que não creem, que ignoram. E nós precisamos crer pelas muitas evidências, tanto bíblicas quanto práticas, do que acontece, das obras que Deus tem feito na igreja com o batismo no Espírito Santo. Então nós precisamos crer. Outra coisa é o arrependimento. Arrependimento, porque uma pessoa ser batizada no Espírito Santo é para a obra de Deus, mas como ele pode ser essa testemunha eficaz se antes ele não se dedicou a Deus, se antes ele com o seu arrependimento não abandona as coisas? Aí você vai falar, mas o pastor não falou agora há pouco que batismo no Espírito Santo não é sinônimo de santidade? Sim, eu disse mesmo, não é sinônimo de santidade, mas eu volto a dizer o que eu expliquei. Batismo no Espírito Santo não há um carimbo dizendo que você é um santo, que você é o perfeitinho, não é isso. Mas o batismo no Espírito Santo é dado, nós devemos viver, por sermos salvos, viver uma vida de santidade. Procurar viver essa vida de santidade para não só sermos batizados no Espírito Santo, mas para todas as outras coisas da nossa caminhada na fé. Um quinto ponto é oração e súplicas. Atos capítulo 1, versículo 14, por exemplo, nos fala disso. Eles estavam reunidos, ficaram reunidos no cenáculo em oração e súplicas. Eles estavam reunidos. Então, se a pessoa não busca, não ora, não há como ser batizado no Espírito Santo sem buscar, sem nenhum interesse. Ninguém vai ser batizado no Espírito Santo forçado. Estava lá, de repente o Espírito Santo me pegou à força e eu não tive controle. Não é isso. O batismo do Espírito Santo nós devemos buscar. Por isso que eu estou incentivando a buscar, porque é muito bom para a obra de Deus e para você mesmo. É importante concentrar os pensamentos em Cristo. Se você está disperso, se você olha para tantas coisas desse mundo, não há essa dedicação da mente, aí é mais difícil você ser batizado no Espírito Santo. Então, quando você tem a sua vida centrada em Cristo, buscando as coisas de Cristo, olhando para Ele, obviamente o batismo do Espírito Santo é algo que vem nos alcançar. Um sétimo ponto é não desistir, a perseverança, Atos 1,14. Não desistir. Há pessoas que são batizadas muito rapidamente, há pessoas que ficam anos e anos e anos, mas nunca desista, nunca desista. O Espírito Santo sabe a hora certa. Alguns demoram. Aí você me pergunta, por quê? É porque a pessoa não buscava? Não. É porque a pessoa não era santa? Vou dizer, não é sinônimo de santidade. É porque a pessoa não era salva? De forma nenhuma, não tem nada a ver com isso. E qual que é o problema? É o Espírito Santo que distribui, é Ele que batiza conforme a vontade dEle, conforme a direção dEle. É o Espírito Santo que sabe a obra de Deus, a hora certa. Mas e nós, o que nós fazemos? É buscar com perseverança, é sempre buscar as coisas de Deus, buscar sempre. E nós devemos fazer isso. Concluindo essa aula, eu volto a incentivar a todos, busque o batismo do Espírito Santo, busque, porque é muito bom, é para você ter acesso a coisas maravilhosas espiritualmente. Não é para você ser salvo porque você, meu irmão, já é salvo. E se você não é, eu faço um apelo a você. Aceite a Cristo como Senhor e Salvador, porque é isso que é fundamental na sua vida. Mas a todos os crentes que ouvem, que veem essa aula, você já é salvo. Então o batismo no Espírito Santo não é para você ser salvo. Outra coisa, o batismo no Espírito Santo, conforme eu disse, não é quando você alcançar um nível de santidade. Não fique olhando e pensando assim, pastor, mas eu preciso ainda me libertar, eu ainda não tenho
condições, eu não sou digno do batismo no Espírito Santo. Não tem nada disso de digno. Se você está preocupado, você precisa ter preocupação de viver conforme a vontade de Deus. Mas nós temos falhas. Você e eu tenho falhas também, todos nós temos. Ninguém é perfeito. Então, o batismo no Espírito Santo não é para os perfeitos, porque nenhum de nós somos perfeitos aqui na Terra. O batismo no Espírito Santo é para a obra de Deus. Então, o que você tem que fazer é meio como Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim, se dispõe à obra de Deus. Você tem as falhas, você tem as suas fraquezas, você tem, eu tenho, todos temos. Mas o que nós devemos fazer é perseverar, porque o Senhor Jesus nos batiza, o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo é para todos, todos indistintamente. E quando você recebe isso, você tem o poder, acesso a coisas maravilhosas. Busque, não cesse, não desista, continue buscando o batismo no Espírito Santo. Nós, pentecostais, cremos nisso. Já falei do início. Não só nisso, nós não vivemos em função unicamente do batismo no Espírito Santo. Já falamos nas 2 primeiras lições e vamos falar agora nas demais lições de muitas outras coisas que, como pentecostais, nós cremos a atuação do Espírito Santo em muitas outras áreas. Só que o batismo no Espírito Santo faz parte de uma das nossas crenças como pentecostais. Você, membro da Assembleia de Deus pentecostal, busque o batismo no Espírito Santo para você ser testemunha eficaz, para você receber esse poder, essa turbinada na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Senhor Deus e Pai, agora, meu Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, Senhor, de termos acesso, meu Pai, aos conhecimentos bíblicos. Eu te agradeço pela minha vida e pela vida de todos que ouvem, que assistem essa aula. Peço que abençoas, peço que, Senhor, dê fé e graça a todos nós. E aqueles que não são batizados no Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que batiza-os onde estiverem, Senhor, para que aqueles que desejam trabalhar na Tua obra, que desejam ter essa experiência, Senhor, que eles alcancem essa graça. Senhor Deus, alcança cada um de nós e abençoa a Tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. E nesse domingo, às 19 horas, temos o nosso culto presencial na Avenida São Miguel, 9111, a sede da Assembleia de Deus Ministério de São Miguel Paulista. Se Deus quiser, eu estarei lá, Pastor Leônidas e toda a igreja. Vá ao culto, participe conosco. Será um prazer vê-lo na igreja e juntos adorarmos a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos vocês.